lindezas! Hoje é dia de SOS Beleza novamente. Dessa vez a gente vai falar sobre como consertar aquela base que ficou clara. Eu sei que todo mundo já passou por isso, seja clara, seja escura. Fizemos da escura na semana passada. Hoje é dia de acertar o tom da sua base que te deixou que nem um fantasma, mas não pode. A gente vai dar um jeito nisso agora, vamos lá? Eu separei aqui uma base que a gente não falou dela nos últimos tempos porque simplesmente é muito clara e eu acabo não usando. Então é essa base aqui da AC Makeup. Ela chama Second Skin. Ela tem um toque bem sequinho e faz até lembrar um pouco do toque pó que a base nova da Natura tem, que a gente fez resenha recentemente. Então eu vou aplicar no rosto todo. Ó, ela é bem clarinha. Então olhando assim, tipo, só num pedacinho do rosto até vai, mas quando passa em tudo fica demais. Vou espalhando com os dedos mesmo e eu volto pra dar a solução disso daqui pra vocês. E quais serão os nossos apetrechos de hoje? Gente, vamos lá. Muita gente usaria talvez um bronzer pra fazer isso. Claro, você pode usar, mas eu acho que pra você corrigir realmente o tom de uma base mais clara, talvez o pó você tenha que usar demais, e eu acho que pó demais não dá um efeito de acabamento muito bonito. Ele talvez te deixe até com a pele com aspecto envelhecido. Então o ideal é que você use coisas pastosas, cremosas, líquidas. E assim, caso você não tenha realmente nada, assim, que seja mais escuro, uma base mais escura, ou uma paleta de bases como essa que eu vou usar, são essas paletinhas que vendem online, Mercado Livre, essas lojinhas, vende eBay, quebra um galhão, assim, pra você consertar coisas de pele. Então eu vou usar essa, mas você pode até comprar um corretivo em bastão, ou de repente um corretivo cremoso ou líquido mais escuro do que a sua pele pra fazer isso, baratinho mesmo, você só vai usar em alguns pontos do seu rosto, aqueles pontos que eu falei, que é tudo menos o centro. Então pode comprar um negócio baratex que você vai usar de vez em quando, não vai estragar sua pele. Vou usar esse tom aqui, que é o mais escuro. Se precisar até mesclo com esse, mas eu vou começar assim. Com esse pincel de base da Make Be, que eu gosto porque ele é menorzinho, mas pode ser uma esponjinha dessas assim de triângulo, você vai fazendo assim, pode ser o pincel de base que você tiver. Quanto menor, melhor, pra você ter mais precisão. E com movimentos circulares, ó, eu vou escurecendo aqui o alto da testa, trazendo pra lateral. Mas lembra, eu não vou descer. Daqui pra baixo não vai acontecer nada, é mais aqui no alto da testa mesmo. Trazendo pra lateral. Chegou aqui na direção do seu olho? Para. Ó, parou. E aí que tá, você pode com seus próprios dedos mesclar, pra não ficar uma divisão, essa parte aqui. O que a gente vai fazer agora? Lembra mais ou menos de onde são os contornos dessa região? Então a gente vai posicionar o pincel de uma forma paralela aqui, a nossa linha do maxilar. Levanta um pouquinho. É mais ou menos isso. Geralmente sai aqui, ó, do cantinho da orelha e vem. Só que não passa dessa linha, então você deixa 3 dedinhos. É mais ou menos aqui. Tá, a gente vai dar uma escurecida nessa região. Por isso que eu falei do pincel menor, que senão passa do ponto, passa do lugar correto. E aí você sobe em contra com aquele outro, mas não escurece aqui, ó. Lembra de deixar o triângulo? Imagina que é tudo isso. Pode descer um pouquinho aqui de leve, mas não muito. E mescla. O calorzinho da mão ajuda a um produto a sentar com o outro, especialmente quando são dois produtos de texturas diferentes. É muito importante que você dê essas batidinhas. Aquece os dedos e dá umas batidinhas. E aí você pode levar o restinho que sobrou no pincel aqui, mais ou menos na região do blush, mas bem pouco. Por isso que eu falo pra vocês, vai com calma. E aí já dá uma escurecida aqui. Queixo não precisa escurecer muito, é só uma leve pincelada pra entrar em harmonia, não é uma questão de pôr muita sombra. É importante que você tenha essas sombras naturais do rosto. Por isso que, às vezes assim, ter uma base é bom, mas é importante que você tenha algum outro produto para você ter um segundo tom, esse segundo tom mais escuro em volta, essa parte aqui mais clara. Isso tudo ajuda a dar mais ângulo pro seu rosto, ficar mais natural a fisionomia. E aqui a gente continua, ó. Eu vou marcar pra vocês verem, é mais ou menos isso. Só que espalha bem,
sobe aqui bem próximo à raiz do cabelo para não escurecer essa região. Desce um pouquinho. Ó, movimentos contínuos para espalhar bem. A gente não quer nenhuma marcação aqui e traz. Se precisar, pescoço. O que eu faria, e é opcional, eu com o dedo mesmo, e esse mesmo tom que a gente tá usando, eu já daria uma contornada no nariz, só pra ele não ficar assim, aquela coisa branca e clara no centro do rosto. Então você vem aqui, ó, onde tem essa sombra natural, se você quer afinar, você traz ela um pouco mais pra dentro. Então vem da base da sobrancelha, lembra de fazer aqui embaixo pra dar aquela empinadinha, ó, só pra ficar harmônico com o resto, senão fica muito chapadão. E no final, você pode finalizar com seu pó, você pode passar um pouquinho de bronzer, mas é aquilo que eu falei da textura, gente. Eu vou vir até um pouquinho mais pra trás. A textura cremosa é muito mais fácil de trabalhar. O pó pode ser que ele fixe na base e não espalhe tão bem, então acumule e te deixe com a pele manchada. Funcional mesmo é líquido, cremoso, pastoso, aquilo que eu falei pra vocês. E agora a gente já tem uma pele mais harmônica usando uma base que era super mais clara. Então, gente, é muito importante que você tenha bom humor, paciência sempre. Passa lá no blog que eu faço umas montagens pra vocês verem na foto aonde é que escurece. Caso aqui no vídeo você tenha visto e passou alguma coisa em branco, vai lá no blog que tem os produtos usados, tem outras dicas, tem mais matérias pra vocês ficarem por dentro. Um beijo no coração, continua acompanhando os vídeos, pra quem chegou agora já se inscreve no canal. E muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Beijo no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.